Fala pessoal, tudo bem? Eu dei há pouco tempo uma aula ao vivo, uma live, falando um pouquinho sobre esse curso da Escola de Cinema Online. Algumas pessoas ficaram com dúvidas, elas queriam saber exatamente como o curso ia ser entregue, como é que ele ia funcionar, queriam saber mais detalhes específicos, né, de como essa jornada toda vai acontecer. Então, esse vídeo aqui é só para te explicar como essa coisa toda vai rolar para você, tá bom? Então vamos lá, do ponto de vista de metodologia e de conteúdo, para mim o grande segredo e a chave, especialmente porque é um conteúdo online e eu não quero que fique chato ou maçante, é eficácia, tá? Tem que ir direto ao ponto. Então eu quero colocar nesses vídeos exatamente a informação e o conteúdo que você precisa para fazer os teus filmes. O que significa isso? Muitas vezes tem muita bagagem teórica e conteúdo teórico que pode ser interessante, mas eu não vou me ater muito nesses conteúdos teóricos, tá? Eu posso até recomendar livros, recomendar material de estudo à parte, mas eu vou focar naquilo que você precisa saber para fazer o seu filme. Tá bom? E aí conteúdo e referência teórica, você tendo interesse, eu te recomendo e você vai atrás e pode ler, estudar mais e pesquisar mais. Mas aqui a gente quer focar naquilo que você tem que saber para fazer o filme, para ir pro set e para gravar. O que isso significa também, que algumas pessoas perguntaram, é quanto tempo de duração cada vídeo vai ter? Exatamente porque eu quero priorizar a eficácia, os vídeos vão variar um pouco de duração. Ou seja, eu não quero enrolar. O lance para mim é não ter enrolação, tá? Então, alguns assuntos são um pouco mais complexos e eu vou precisar de um pouco mais tempo, tá? Então, alguns vídeos, de repente, podem ter 20, 30, até 40 minutos, dependendo do assunto, tá? Outros assuntos são mais práticos, mais diretos, tá? Então, eu posso encurtar bastante e fazer com que o vídeo seja muito enxuto. Então, de repente, tem assunto que eu posso cobrir 5, 10 ou 15 minutos, tá? Então, os vídeos, eles vão sim ter uma variação de acordo com a complexidade e levando em consideração uma única coisa, que é o que você precisa para fazer aquilo acontecer. Tá? Tem assuntos de direção que são complexos, né? O diretor é o maestro na frente do filme. Eu não vou conseguir passar por um conteúdo em 10 minutos às vezes. Eu vou estar mentindo para você, eu vou estar te enrolando, tá? Se eu passar em 10 minutos, eu vou precisar de mais tempo, tá? Aí você que vai ter que só se organizar um pouquinho para dedicar o tempo para esse vídeo. Outros assuntos, às vezes, são coisas muito simples. Eu falo assim, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso e pum, acabou. 5 minutos, tá bom? Além disso, como é que você vai ter acesso a esse material? Você vai poder baixar, vai estar numa plataforma. Esses vídeos vão estar o tempo todo na plataforma a qual você vai ter acesso eternamente, tá? Você comprou o curso, você adquiriu o curso, você vai ganhar um login, uma senha e você vai ter acesso a esse material o tempo todo. Tristan, pode baixar esse material? Infelizmente a gente não vai deixar baixar por uma razão muito óbvia, né, gente? É só para evitar cópia, evitar pirataria e tudo mais, mesmo sem deixar baixar, isso às vezes já acontece. Então você imagina, eu vou lá, faço o vídeo, você baixa, aí daqui a pouco tá você lá em Paris dando aula usando os meus vídeos, pô, uma sacanagem. Quer fazer isso, me avisa, você me paga e eu te libero esses vídeos, tá? Caso contrário, você tem o login e a senha e vai assistir pro resto da vida, aí por 80, 90, 100 anos, se você quiser, tá bom? Então é assim que o material vai ficar disponível. Tem apostila? Sim e não, né? O conteúdo eu estou dando na aula para você no vídeo. E a apostila, o livro de exercícios, você já tem, que está aqui, que é o Fazendo Cinema, que você pode baixar gratuitamente. Se você não tem ainda o PDF, corre, vai lá no site, segue os passos do site e baixa, porque a tua apostila está aqui. Tá bom? Se você quiser comprar o livro físico, você também pode, mas é uma grana a mais que você vai ter que gastar, então não precisa, tá bom? Baixa lá e imprime se você quiser o Fazendo Cinema, tá bom? E o resto da bibliografia eu vou recomendar. Os módulos, eles vão sendo liberados, como eu falei na live, um por semana. Por que isso? Também tem a ver com a coisa da eficácia, para você conseguir digerir esse conteúdo todo e aprender a assimilar bem, tá? Então, uma semana a gente libera um módulo, aí você vai ter tempo de assistir o material todo, você vai ter tempo, se quiser, de fazer os exercícios recomendados, né? Não é obrigatório, mas se você quiser fazer, vai lá e faça, tá? E aí no final de cada módulo eu vou fazer uma live para tirar dúvidas. Então você vai lá, você fez um exercício que eu recomendei, anota a sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, essa live vai ser o momento para tirar essas dúvidas, tá bom? Eu vou estar lá à tua disposição para abordar qualquer questão que você tiver, referente, é claro, àquele módulo que a gente liberou naquela semana, tá ok? Os módulos são 7, como eu falei na live, tá? Então eu vou até passar rapidinho aqui com vocês o conteúdo, os tópicos que eu vou abordar em cada módulo, tá?
Eu não sei de cor a sequência dos tópicos, então a gente imprimiu e escreveu aqui para eu poder falar para você, tá? Então o módulo de roteiro, por exemplo, o que a gente vai debater, discutir e aprender nesse módulo, né? O que determina um bom roteiro, o que é um roteiro, o que determina um bom filme, uma boa história, o que colocar, o que evitar, objetivos e obstáculos. Até já fiz um videozinho rápido aqui, eu falo com um pouco mais de calma, as naturezas de conflitos, quais são todos os conflitos que você pode desenvolver no seu roteiro, roteiro baseado em personagem, roteiro baseado na ação, roteiro baseado no plot, os 3 atos, aquilo que verdadeiramente é necessário, a linguagem visual, formatação técnica padrão industrial de roteiro, gráfico de intensidade do roteiro, dualidade nas personagens. Continuando aqui, desculpa, é bastante coisa, tá? E finalmente também eu abordo de modo bem sucinto, porque não é o assunto essencial desse curso, mas eu quero abordar de qualquer forma. Eu dou uma pincelada em roteiros para documentário e adaptação literária, para pelo menos você ter essa ferramenta também, se você quiser, tá bom? Depois do módulo de produção, a gente determina o papel do produtor, do diretor de produção, todas as etapas de produção, desde o desenvolvimento até o lançamento, as escolas e tradições de produção, ou seja, como cada cultura, como cada indústria, cada mercado produz um filme, como fazer cinema independente ou também cinema de guerrilha, como muita gente chama, todas as funções artísticas e todas as funções logísticas de toda uma equipe de cinema. Então, nesse módulo, eu vou explicando um a um o que cada profissional faz, tá? Então, diretor de fotografia, diretor, produtor de locução, produtor de locação, produtor de elenco, enfim, produtor de objetos, continuista, produtor de executivo, tudo. Eu vou passando por todas as funções. A gente vai ver como fazer uma quebra de roteiro para conseguir fazer um orçamento para o teu filme, que é muito essencial. A gente vai ver como elaborar cronograma, como elaborar uma ordem do dia, como funciona o sistema de gravação em 3 pontos, que você vai saber o que é quando você assistir o curso, tá bom? Como montar a sua shot list também. Muitos desses termos que eu tô falando, talvez você nem saiba o que são, tá? Eu tô só passando os tópicos aqui. Para saber o que são, aí claro, você vai ter que participar da aula, né? Porque a aula é para isso, é para eu te explicar o que cada termo desse aqui significa, tá bom? Como montar croquis e que softwares você pode usar também para organizar e gerenciar toda a sua produção, montagem de orçamento, como eu já falei, protocolos de gravação, o que é e o que faz a segunda unidade e finalmente um assunto essencial, captação de recursos, como levantar mais grana para o seu filme, tá bom? Depois no módulo de direção, que é um módulo bem complexo, talvez, já vou fazer um alerta, os vídeos sejam um pouquinho mais longos, tá? Porque o diretor tem que meio que entender de tudo, né? Na realização cinematográfica, né? No fazer cinematográfico. Então a gente vê todas as funções e responsabilidades do diretor cinematográfico, como desenvolver uma proposta de linguagem, uma proposta visual, como dirigir atores. Alguém na live perguntou especificamente disso. Tem todo um capítulo aqui, toda uma série de vídeos dedicadas especificamente para direção de performance, direção de atores, como fazer testes com atores, o que faz o assistente de direção, como conversar com o departamento de câmera. Então a gente aborda decupagem, planos dramáticos, planos descritivos, planos psicológicos, para que você, diretor, tenha segurança para conversar com toda a tua equipe de cinematografia. E depois a gente chega no módulo de direção de arte. Então eu explico o que a direção de arte pode fazer, o que a direção de arte deve fazer, como elaborar um projeto de direção de arte, como fazer uma análise artística, como fazer a sua pesquisa, até finalmente entregar esse projeto para o diretor, para que ele seja eventualmente aprovado ou para que ele sofra os ajustes. Depois a gente entra no módulo de cinematografia, que basicamente toca tudo referente à câmera. Nesse módulo de cinematografia, eu também vou incluir áudio, tá? É como se a gente colocasse nesse mesmo módulo tudo que é equipamento, tá? Todas as parafernálias, acessórios que a gente precisa para fazer um filme, eu vou colocar tudo nesse módulo para ficar mais compacto, mais prático, mais fácil de entender. Tá? Então a gente vai ver o que é a direção de fotografia, cinematografia num filme, os aspectos técnicos, o que é uma decupagem, como construir uma decupagem, as posições de câmera, planos, enquadramentos, composição de imagem, movimento de câmera, ângulo de câmera. Desculpa que eu tô indo rápido, que é muita coisa, gente, tá bom? Depois, como montar decupagem em 3 pontos, quebra de eixo, funcionamento básico e essencial das câmeras, ou seja, eu não sei que modelo de câmera você vai ter, nem que modelo de câmera você vai poder comprar e nem utilizar para o teu filme, mas eu vou abordar todas as questões que são essenciais e fundamentais para que você manipule em qualquer câmera, tá bom? Isso é essencial de saber também.
equipamentos básicos também, e aí tipos de microfone, como fazer gravação num filme, como manusear e manipular os microfones também, lentes, tudo que você tem que saber para operar, para escolher, para utilizar as melhores lentes. Quando eu falo melhores, não são mais caras não, estou falando das lentes mais adequadas e mais eficazes para o seu projeto. E finalmente a gente entra em iluminação, como manipular luz, como montar um esquema de iluminação em 3 pontos, iluminação em 4 pontos, os tipos principais de refletores, como montar croquis com luz, e a gente encerra tudo com uma introdução à teoria da imagem, que é essencial também para um fotógrafo saber como compor o seu projeto para apresentar para um diretor. Tá tudo certo por enquanto, José? Tá. Então vamos lá. Acabou a minha água, cara. Eu nem peguei aqui, mas tudo bem. A gente termina aqui, eu pego. A gente vai então para o nosso 6º módulo, que é o módulo de introdução à edição, né? Então você tem que pelo menos ter um conhecimento básico para poder montar, editar e finalizar os seus filmes. Mais uma vez, eu não sei que computador você tem, eu não sei que software você tem, então eu vou abordar o assunto de modo que isso não importe, tá? Eu vou abordar de uma maneira bem universal para você saber o que você precisa saber para montar o seu filme, independente do computador e da máquina que você tenha, tá bom? São quesitos que eu vou abordar que qualquer montador, qualquer editor precisa levar em consideração, como, por exemplo, todas as funções da pós-produção, tudo que acontece na pós-produção de um filme, os principais settings, as principais resoluções, termos e quesitos técnicos que você precisa para ter uma cara de cinema no seu filme, como frame rate, janela de exibição, padrão de cor e uma série de coisas que se eu começar a falar aqui talvez você nem entenda exatamente, mas aqui é uma lista grande, tá? A interface dos principais softwares também, tipos de cortes, transições, tipos de filtros, plugins, é muita coisa, eu sei, transições, renderização, uma introdução à colorização, o que é fazer o tratamento de cor num filme, como fazer motion, adicionar créditos e lettering num filme, os títulos também, uma introdução de básico de mixagem de áudio para o seu filme também, de tratamento de áudio, e finalmente padrões de exportação e encodagem aceitos na indústria, no mundo todo, tá bom? E finalmente, o último, porém não menos importante, módulo de distribuição, que é, ok, você editou seu filme, ele está pronto, agora o que você faz com ele? Como é que ele ganha vida? E tem vários caminhos, tá? Para fazer o teu filme ganhar vida e ser visto aí por bastante gente. Então eu vou abordar a questão de prêmios, de editais, de leis de incentivo, estratégia de festivais também, porque geralmente o pessoal que está começando o cinema pensa, fiz um filme, vou mandar para um monte de festival. Não é assim que funciona. Você tem que ter inteligência, você tem que ter uma estratégia para submeter teu filme para festivais. Eu vou falar sobre isso também. Como usar o circuito de festivais para criar um pedigree e gerar interesse pro teu filme, tá? Depois, film offices também, que são coisas que são novidade no Brasil, mas que já existem no Brasil, então você tem que saber como tirar vantagem disso, né? Os film bureaus, as film commissions também, que são as comissões de cinema, também já tem isso no Brasil, vou falar sobre isso aqui. E finalmente algumas modalidades ligadas a crowdfunding também, tá? E aí, como sempre, no final de cada módulo desses, a gente vai fazer uma live, porque, como você acabou de ver, é muito conteúdo, tá? Então, se você fizer realmente os exercícios que eu te recomendar, provavelmente uma dúvida ou outra você vai ter. Aí você aproveita essa live, você já vem com a dúvida pronta. E aí a gente otimiza o tempo da live, você vai lá e vai tirando todas essas dúvidas, tá bom? Então, eu acho que com isso, eu dei um apanhado geral aí, fiz um resumão de como esse curso vai ser desenvolvido, como ele vai ser entregue para você e qual material que você vai ter, tá bom? Mais uma vez, se ainda sobrou alguma dúvida, qualquer coisa que você queira saber, manda uma mensagem pra gente, pode ser pelo Insta, pode ser no Facebook, pode ser pelo site, que a gente vai te responder, tá bom? Espero ter sanado todas as dúvidas aí, gente. Então, espero vê-los no curso também, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.